Bem-vindos aos 5 Minutos de História. No vídeo de hoje iremos abordar a Idade Antiga, seus marcos, suas características e suas principais influências na história. A Idade Antiga começa entre 4.000 e 3.500 anos antes de Cristo e vai até o ano de 476 depois de Cristo, em que ocorre a queda do Império Romano e o início da Idade Média. Ou seja, a Idade Antiga durou em média 5.000 anos. O marco histórico que inicia a Idade Antiga é a invenção da escrita. Com ela, muitos povos escreviam sobre si e sobre os outros povos. Como isso cria mais de uma fonte sobre um acontecimento histórico, a confiabilidade dos fatos da Idade Antiga, em comparação com a pré-história, é enorme. O ato de as civilizações da Idade Antiga escreverem umas sobre as outras dá-se o nome de proto-história. O estudo da Idade Antiga é dividido em Antiguidade Oriental e Antiguidade Ocidental. A Antiguidade Oriental é composta pelos povos da Mesopotâmia, Egito, Israel, Pérsia, China e Fenícia. Já a Antiguidade Ocidental é composta pelo estudo da Roma e da Grécia. Apesar dessa divisão, vale lembrar que tanto os povos do Ocidente como os do Oriente tinham relações diretas e indiretas uns com os outros. Na Antiguidade Oriental, as primeiras civilizações sofriam uma enorme influência do meio geográfico em que viviam. Não é à toa que a maioria dessas civilizações se abarcavam às margens de rios ou mares importantes, o que foi chamado de crescente fértil, como o rio Nilo, no caso dos egípcios, os rios Tigre e Eufrates, como no caso da Mesopotâmia, o rio Jordão, no caso dos israelitas, e o mar Mediterrâneo, no caso dos fenícios. Ou seja, os povos da Antiguidade Oriental dependiam fortemente daquilo que o ambiente poderia oferecer a eles, da qualidade da terra e da presença de fontes de água. Não é à toa que os povos da Antiguidade Oriental baseavam sua economia na agricultura e pecuária. Além disso, os povos da Antiguidade Oriental são caracterizados por utilizarem mão de obra escrava. A grande exceção era o povo fenício, o qual tinha como condição físico-geográfica o uso do mar Mediterrâneo. Por não possuir um rio suficientemente bom para a agricultura e a pecuária, os fenícios tiveram que se especializar em outra área, a do comércio. Com isso, foram um dos primeiros a inventar meios de navegação para fazer comércio entre povos, utilizando como rota de comércio o mar Mediterrâneo. Por isso, é justo dizer que a Fenícia era controlada por uma talassocracia, que é um governo que centraliza seu poder no contexto marítimo. Já na Antiguidade Ocidental, Roma e Grécia se utilizaram dos conceitos deixados pelos fenícios, o que demonstrou uma das muitas relações entre a Antiguidade Oriental e Ocidental. Dentre esses conceitos estava o do comércio e navegação, o qual marcou a Antiguidade Ocidental como uma era de altíssimo desenvolvimento comercial, em que o mar Mediterrâneo era a principal rota de comércio e quem o dominasse teria poder. Tanto na Grécia como Roma tiveram seu tempo de domínio do mar Mediterrâneo. No entanto, a Grécia não durou muito por ter uma nação com muitas cidades que não eram unidas. Já Roma, durante centenas de anos, construiu um império e reinou por boa parte da Idade Antiga, absorvendo inclusive a cultura dos gregos e de outros povos do seu largo império. Além desses povos estudados da Antiguidade Ocidental e Oriental, existe uma série de outros povos que tiveram forte influência na história da Idade Antiga e que não podem ser deixados de lado, como os celtas, etruscos, eslavos, os povos germanos, que são visigodos, ostrogodos, anglos, saxões, entre outros, e que terão sua devida atenção nos próximos vídeos dos 5 Minutos de História. E esse foi mais um 5 Minutos de História. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, ativem o sininho e não se esqueçam de compartilhar com seus amigos. E até o próximo 5 Minutos de História.